Pessoal, abra sua apostila aí na página 39, essa. Pode abrir, por favor. E alguns ainda tem a antiga, né, lá do nosso 2022, essa, ó. Se alguém tiver, é na página 33. Então, nessa é a página 33 e nessa é na página, a nova é 39. Nós estamos na decisão, a primeira decisão. Você está animado de estar aí no 30? Uhul! Uhul! Gente, nós somos os corajosos. Aqueles que olham para dentro de si e pensam, eu não quero mais continuar assim. Nós somos aqueles que viemos em busca da nossa mudança. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns por você decidir transformar você mesmo. Cada um tomou essa decisão, quem está aqui. E nós estamos na primeira decisão, que é admitir. E aí na sua apostila diz assim: a primeira decisão que você é convidado a tomar é admitir ou reconhecer. Admitir, a primeira decisão, é o início do processo da cura. E negar é continuar vagando na trilha escura da doença, dos vícios e dos maus hábitos. Então, você já está caminhando, você já deu algum passo. A gente, semana passada, viu que a gente precisa admitir que precisamos restaurar os nossos relacionamentos. E hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante no 30 Semanas, que é um confidente. Então, você está admitindo a primeira decisão. Eu tenho problemas, está aí na sua apostila. E lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quando você olha para dentro de você e você coloca para fora aquilo que não é tão bom, a palavra de Deus diz que encontramos misericórdia, somos transformados. E a segunda decisão, além de admitir que você precisa restaurar o seu relacionamento, é admitir que você precisa de alguém, de um confidente. No 30 Semanas nós temos uma pessoa que nos ajuda a trilhar. É como se a gente tivesse, imagina o 30 Semanas, como se fosse estações de trem ou metrô. A cada decisão você vai passando por uma estação. Então você já passou a primeira, agora você vai à segunda. E o confidente vai ajudar você a tomar cada dessas decisões. Você vai tomar, mas ele vai estar ali do seu lado. O confidente é alguém... Sabe quando agora que está chovendo, está ficando frio, lembra do inverno? Eu corria, eu era corredora de rua muito tempo atrás. Bem no comecinho, nem mulheres tinham quase, eu fui da primeira Cascavel Night Run que teve, corria. E eu tinha uma parceira de corrida. Então a gente ia treinar, e quando a gente ia treinar, a gente marcava 6 da manhã no lago, 7 da manhã. E não importava como estivesse o tempo, a gente ia. Por quê? Porque nós tínhamos compromisso uma com a outra. Se eu fosse sozinha no dia frio, eu ia pensar, ai, tá tão bom aqui essa cama, essa coberta, tá tão gostosa. Mas como eu sabia que eu tinha alguém, que eu tinha marcado um compromisso, eu ia até lá e pra gente correr junto. Ela corria por mim? Não. As pernas dela faziam o meu exercício? Não. E assim é a figura do confidente. Ele vai animar você a continuar na corrida. Vai animar você a continuar trilhando esses caminhos de decisão. Mas quem vai fazer isso? Você. Se eu não fosse encontrar ela, ela não poderia fazer por mim o que eu tinha que fazer. Então é da mesma forma que funciona o confidente no 30 Semanas. É um parceiro, lembra, de corrida, que você vai escolher. E lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A palavra de Deus é maravilhosa. Gente, a gente tem aquela coisa que a gente esconde embaixo do tapete. Aquela coisa que está lá naquele quarto fechado. E você amontoou dentro de você. E você não tem coragem nem de colocar, nem falar sobre. É algo tão escondido que nem você mesmo quer ver. Mas quando a gente abre a nossa boca e a gente confessa, a gente é liberto, a gente é curado. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe quando a gente tem um problema? Pensa aqui, quando você já pensou uma preocupação. Quem teve uma preocupação? Eu tive, todo mundo teve, né? Sabe quando você encontra alguém confiável, que você só fala para ela, nossa, estou tão preocupado com... Às vezes, só o colocar para fora. Não mudou nada a situação, mas você tirou de dentro de você. Aquela angústia vai embora, aquela agonia vai embora. E talvez esteja tudo do mesmo jeito. Mas quando a gente remove, coloca para fora, por isso que a palavra de Deus diz isso, para a gente abrir a nossa boca e a gente confessar, porque a cura vem. Então, você vai confessar, você vai olhar para dentro de você e você vai dizer, chega, isso aqui está me escravizando, essa sujeira aqui está me prendendo, eu não quero mais, eu quero tirar isso de mim. E você vai colocar para fora e a cura vai vir. E como você vai identificar e escolher o seu confidente? Para você entender, todos da equipe que estão com essa camiseta serão confidentes. E também temos pessoas que já fizeram o 30 semanas ou celebrando restauração, passaram pelo processo. E porque passaram pelo processo, também tiveram um confidente. E essas pessoas, elas se candidatam a ser confidentes. Porque lembra do nosso versículo? Acho que hoje ele não veio. Mas o nosso versículo, aquilo que você recebeu, você vai dar para o outro. Então, confidentes são pessoas que passaram pelo processo. E quando você passou pelo processo, você foi abençoado. E você quer abençoar alguém, então você se candidata a ser confidente. E como vai funcionar? Nós temos um site da NIB e lá vão estar todos os confidentes, mas não se preocupe, os ansiosos, os preocupados, a gente vai avisar, eles estão se inscrevendo ainda, você vai orar e Deus vai mostrar, não conheço ninguém, não tem problema. Deus vai falar ao seu coração. Quando você abrir a lista, você vai achar quem é o seu confidente, quem será o seu confidente. E nós temos uma ajuda na nossa caminhada, 3 na verdade, está aí na sua apostila. Jesus, que é o mais importante, pois conecta a Deus. Um grupo de partilha, porque vai conectar a gente lá no grupo. Quem já foi no grupo de partilha? Muito bom, né? Deus vai tocar o seu coração e vai te encorajar a abrir a sua boca e conversar com outras pessoas, colocar para fora. Às vezes você só ouve e já vem a cura, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa colocar para fora. E conforme vão andando os grupos de partilha, se você tem um pouquinho mais de dificuldade de abrir o seu coração, Deus vai mexendo com você ao ouvir pessoas abrindo o seu coração e você vai abrir o seu também. E isso vai ajudar você na cura. E a terceira pessoa é um confidente. Uma pessoa... E sabe o que acontece com o confidente? Aí na apostila fala assim, conecta você com você mesmo. Por quê? Porque, gente, a gente fala que o nosso kit confidente do 30 semanas são fitas adesivas, aquela bem forte, assim, que a gente compra no material de construção, para botar na boca. E 2 orelhas de Dumbo, bem grande. Porque você vai ler e conversar e ela vai ouvir. Ela não vai aconselhar você. Nós não somos contra aconselhamento. Eu sou conselheira bíblica da igreja. Nós temos um centro de aconselhamento bíblico aqui na igreja. Mas no programa 30 Semanas não se aconselha. Nós ouvimos. E quando você fala, você ouve o que você fala e você pensa, uau! Como eu não sabia disso antes. O ano passado eu era confidente de algumas pessoas
que era até engraçado. Ela ia lá ler a história dela para mim e eu só estava ouvindo. E ela mesma olhava e falava: nossa, uau, não tinha visto desse jeito. Gente, eu não precisava abrir a minha boca, porque é o Espírito Santo e a pessoa se ouvindo através disso. Então, você vai ter que ser ousado. Se você está pensando, eu não preciso de pessoa, você é o que precisa. Eu não preciso de confidente. Ora mais, se entrega para Jesus, porque você é aquele que precisa. Porque, também está aí na sua apostila, o seu processo de limpeza é feito só por você. E você precisa ser ousado, corajoso, honesto e querer superar, enfrentar a sua dor, porque ela é só sua e de mais ninguém. E nesse processo de limpeza, que a gente vai tirar a sujeira do tapete, que a gente vai tirar a entranha aquela teia de aranha do quarto escondido, aquela eca com destilão, da onde você não quer mexer, você vai mexer nisso, mas você vai ter apoio, você não vai estar sozinho. Por isso que é muito importante. Quais são as razões para ter um confidente? Você vai abrir a sua apostila na página 34 e você vai ver o que você acha disso. E na página 40. A nova é 40. E você vai pintar as bolinhas daquilo que você acha importante. Primeira razão, é bíblico. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. É fundamental para seu processo de tomada de decisões. A terceira é muito importante, o confidente vai orar por você. Ele vai pedir para Jesus, vai pedir para Deus, cuida de quem eu estou, cuida dele, cuida dela. Ajuda a tomar as decisões certas. Ele vai ter um mover espiritual sobrenatural e ele vai dar um apoio espiritual. E ele vai incentivar em você confiar naquele que tudo pode, que é Jesus, que transforma tudo, que faz muito melhor do que a gente imagina, que é o Deus do impossível. Ele vai ajudar você a escrever suas memórias. O que são suas memórias? Gente, eu acho lindo. Não se preocupe, o ano passado já tinha gente escrevendo suas memórias, e se Deus tocar o seu coração, você pode. Mas nós temos um retiro. E todas essas decisões, você tomou uma decisão, admito que preciso restaurar meus relacionamentos, admito que preciso de um confidente, admito. Daqui a pouco vem confiar, entregar. A cada decisão, Deus vai falar ao seu coração, para você olhar para aquilo que é maravilhoso e é único, que é a sua história de vida. E conforme essas decisões vão vindo, a gente vai ter um retiro todo preparado. E lá você vai escrever a sua história de vida, que é a coisa mais importante, porque é seu, é único. E aí você vai ler essas memórias, que é a sua história de vida, para esse confidente. Então, e ele vai te ajudar nisso. E você pode ter certeza que todas as pessoas que estão inscritas ali, que se inscreveram para ser confidente, elas não, é sigiloso, elas vão guardar aquilo, e Deus é tão maravilhoso, que as pessoas nem lembram. Se eu falar para vocês, eu acho que eu não lembro nem de quem eu fui confidente o ano passado, 1 ou 2 eu lembro, mas o resto não. Porque eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa a gente nem lembrar daquilo que a gente ouviu. Mas você, se ouvir, ajuda na sua cura. Então você precisa de um confidente. E sem ele vai ser mais difícil, porque você vai começar a olhar e falar: não quero mais mexer nisso, não. Isso aí não é... Acho que é melhor deixar como está. E aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, doeu em mim quando eu fiz isso, foi horrível. Eu senti uma dor, eu não queria mexer nisso. Gente, eu dei meu testemunho aqui.
quando eu escrevi minhas memórias, Deus me trouxe meu pai biológico, que eu nunca tinha pensado nele. E veio a minha memória. E eu tinha dificuldade de relacionamento com Deus, porque eu não tinha relacionado esse relacionamento com meu pai biológico. Então, quando eu olhei para a minha história de vida, gente, dói. Às vezes dói, porque é algo que você... Mas, se você não mexer... Quem é do tempo do mertiolate que ardia? Eu sou. Tem gente que não é, mas, gente, quando a gente era pequeno, assim, os mais antiguinhos, o mertiolate ardia. E a gente passava mertiolate para sarar as feridas. Quando tinha uma ferida, tinha que limpar, tinha que desinfectar. Da mesma forma, mexer dentro daquilo que a gente precisa mexer, vai arder? Vai doer? Vai, mas vai sarar, vai ficar uma cicatriz e não vai mais ficar doendo. Mas às vezes a gente quer guardar a ferida, né? Ô ferida, fica aí que é um troféu que eu tenho. E aí a gente se vitimiza, que é o que a gente não faz aqui no 30, né? A gente começa, não, mas é que eu sofri muito. Precisa ver, vou te contar a minha história. Eu fiquei lá abandonada, num hospital, 3 dias. Que horror, por isso que eu sou assim. Porque, pensa, fui largada. Ninguém me quis. Opa, para. 30 semanas você vai pôr a força na sua cura, não na sua dor. Que bênção! Hoje eu olho para a minha história e eu penso, uau! Deus me deu uma família que me amou, maravilhosa. Deus me deu uma família espiritual, maravilhosa. Deus transformou a minha história. E hoje eu sou curada nele. E você também pode. Mas a gente precisa mexer. A gente precisa mexer. E como que você vai identificar o seu confidente? Você vai entrar no site da NIB. Você vai entrar lá no Google, procurar o site da NIB. E você vai, homens com homens, mulheres com mulheres. E você vai olhar o dia que a pessoa pode. Então, gente, é assim, ó. Quando você se inscrever com alguém... Tá lá o meu nome, eu vou estar lá. Eu posto na quinta de tarde, faz de conta, tô no sábado de manhã. E você não pode, nem na quinta e nem no sábado. Eu posso ser seu confidente? Não, por quê? Porque não vai bater o horário. Então, não adianta você escolher um confidente que o horário não bate. Porque senão você vai ligar para o confidente e o confidente tem aquele horário, é a agenda do confidente. Aí você vai ligar para o confidente, eu não posso nem quinta de manhã, nem sábado, nem quinta tarde, nem sábado de manhã, só na segunda. Mas se o confidente não botou que ele pode na segunda, ele não pode te atender segunda. Então você tem que encontrar um que os horários dele encaixem com você. Não se preocupe. Nós temos muitos confidentes, muitos horários. Então não fique preocupado com isso. Todos os confidentes, não esqueça, passaram pelo processo. Nenhum deles vai julgar você. Nenhum deles vai olhar e dizer, nossa, meu Deus, que história horrível. Porque a nossa também é. Então, todo mundo passou pelo processo. Não precisa ficar inseguro, com medo, que você não vai conseguir ter um confidente. Mas não deixe o orgulho, gente. Não deixe o orgulho fazer você pensar que você dá conta sozinho, a autossuficiência. Porque a palavra de Deus disse ali, se confessarmos, a gente precisa abrir a nossa boca e colocar para fora aquilo que a gente não tem olhado. Você veio nas terças-feiras para cá e ninguém trouxe você amarrado. Ninguém pegou você e laçou, né? A gente não está amarrando ninguém na cadeira nem nada até agora. Então, você tem a liberdade de estar aqui, você escolheu mexer e ser transformado na sua história de vida. Então, seja corajoso e ousado e dê espaço de escolher o seu confidente. Nós temos um treinamento para confidentes, nós temos vários confidentes aqui. Além da equipe, quem está de confidente aí, gente? Faz assim, olha aí, ó, ali, lá. Tá vendo? Que veio
E após, quando a gente separar por grupos, nós temos mais um treinamento. Então, não deixe para amanhã. Deixa eu ver o que mais aqui. Que nós podemos ver aqui. Aí na sua apostila também. O confidente não é único, lembrei. Gente, é assim, ó. Eu fui confidente de algumas pessoas o ano passado. Acabou o ciclo. Acabou. Claro, você não vai ficar inimigo nem nada, né? Mas acabou o relacionamento de você ir lá falar para ele. É durante o ciclo do 30 semanas. Durante o ciclo do 30 semanas, você tem o relacionamento, você e o confidente. Provavelmente, terça que vem, nós já vamos ter todos os confidentes no site e você poderá se inscrever. E como funciona? Quando você escolher o seu confidente, você vai escolher o seu confidente. Quem tem que entrar em contato? O confidente ou você? De quem que é a decisão? Nossa, né? Minha, né? Então, quem entra em contato? Você. Por quê? Porque o confidente vai ficar esperando. No site, a gente sabe. A Maria, a Joana, a Laura se inscreveu comigo, eu sei. Mas eu vou esperar a Maria, a Joana e a Laura me avisar. Ó, Sinara, escolhi você, você é minha confidente. A partir daí, é marcado um encontro. Aí depende da disponibilidade sua também, não é? Pode ser a cada 15 dias presencial e uma vez, depois de 15 dias, por WhatsApp, chamada de Zoom. Pode ser uma vez por mês. Mas depois que você escrever as suas histórias de vida, a sua história, daí você vai chamar, marcar e você vai ler a sua história para essa pessoa. Faz parte do processo do 30 semanas. E por que faz parte do processo do 30 semanas? Porque através disso vem cura. Vocês ouviram testemunhos e vão ouvir muitos testemunhos de pessoas que escrevendo ou lendo as suas memórias foram curadas, foram tocadas por Jesus e foram curadas. Gente, é quando você ouve a si mesmo. Lembra, você não vai ser aconselhado, você vai ouvir a sua história, o que você viveu, mas às vezes a gente não escuta. A gente escuta todo mundo, né? A gente escuta marido, filho, amigo, mas a gente fala conosco. Difícil, né? Você ficar lá no espelho conversando. Eu gosto bastante de conversar, mas eu não converso comigo. Oi, Sinara, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi quando era pequeno? Mas quando você escreve, você vai ler para outra pessoa, você ouve a sua história, você falando a sua história. Ninguém conta para você, você se ouve. E através desse ouvir, você começa a tomar decisões, reparações, perdões que precisam ser pedidos, relacionamentos que têm que ser restaurados. E o Espírito Santo vai se movendo e vai trazendo tudo aquilo que faz parte da sua cura para o seu coração. Então você não pode deixar para amanhã. Em Jó 7,11 diz assim: por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Ele está falando, eu não me calo. Eu vou colocar para fora aquilo que me aflige. E as características do seu confidente. Está aí na sua apostila, deixa eu ver que eu estou com a minha velha, mas é na página 45, isso mesmo. Então, ó, confidente, isso aí é um acróstico, né? É isso que chama, né? Confidente, confiável, ele ora com você. Gente, cheguei no confidente, cheguei lá, sentamos. Você marca num lugar aqui, marca um lugar, vocês combinam, normalmente aqui na igreja. Eu não quero falar nada, nem conheço ele. Senta, e ele vai orar com você. E quando Deus tocar o seu coração, você fala. Mas a obra não é da pessoa que está ali na sua frente, é Deus trabalhando na sua vida, é o Espírito Santo. Então não se preocupe, encontre o confidente, ele vai orar. Se você não quiser falar nada, você não fala, mas você vai ter alguém
para estar orando por você e te encorajando a abrir seu coração. Ele não vai julgar, porque ele também tem uma história atrás da história. Toda história tem uma história por trás da história. Ele vai ser forte para confrontá-lo, ele vai dizer, por que você está fugindo? Ele vai apontar, será que é assim que você está vendo? Ele não vai dizer, faz assim, faz assado. Mas ele vai dizer, esse é o olhar que você tem que ter para essa situação? E vai fazer você pensar, então ele vai apontar para você algumas coisas. Ele vai contar sobre a história dele também, vai partilhar com você, vai te encorajar. Ele vai identificar aquilo que precisa ser reparado, ele vai te orientar, dar orientações, ele encoraja no processo de restauração, ele não vai te condenar, ele vai te ouvir, lembra? Gente, Deus deu uma boca e duas orelhas, é para a gente falar mais ou é para a gente ouvir mais? Senão ele ia dar duas bocas e uma orelha, né? Já pensaram nisso, então? O confidente vai lembrar bem disso, que ele tem duas orelhas e uma boca. E ele o ama em Cristo, aquele amor que a gente recebe de Jesus, que vem sobre a nossa vida. A gente derrama sobre a vida do outro. E ele já esteve sentado aonde você está. E ele já esteve no seu lugar e ele já passou pelo processo. E aí, não deixe para amanhã, os procrastinadores, né? Não deixe para amanhã. Então, esteja pronta ou pronto para achar o seu confidente. Assim que a gente avisar vocês aqui, você entra no site e se inscreve. Fala, Deus mostra, já vai lá e se inscreve. Vença a vergonha. Lembra? Todos passamos pelo processo. Ninguém da equipe que está aqui trabalhando faz parte do programa isso. Ninguém vem trabalhar sem ter passado pelo todo o ciclo, pelo processo. Ou do Celebrando ou do 30 Semanas. Porque a gente sabe como é difícil. Mas que em Deus nós vencemos. E todo mundo que está com essa camiseta cinza venceu e foi transformado. E os seus relacionamentos melhorados. Porque foi corajoso e ousado. Então, tenha coragem, seja honesto. Eu preciso de alguém, vou abrir meu coração. E não fica colocando a força na vitimização. Não vai adiantar nada. Eu não vou falar nada, porque isso não vai me curar. Experimenta. Seja honesto, abra o seu coração. Você está aqui. Você começou o processo. E se planeje, veja lá qual o dia, qual horário é melhor. E responda aí na sua apostila. Você deseja ser um confidente? Na página 47, ter um confidente? Ou na página 41? Ali em Salmos 27:1 diz assim. Você deseja ter um confidente? Já responderam aí? Responde aí na sua apostila. Mas se não deseja, você vai ousar e dizer, eu vou ter, porque agora eu vou mergulhar de cabeça, já vim aqui, já estou aqui, e eu vou fazer tudo o que precisa. E aí Salmos 27:1 fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando caminhamos sozinhos, nós podemos ir até mais rápido, mas nunca iremos mais longe. Sabe que essa minha amiga que eu contei para vocês, hoje ela não mora mais aqui, mas quando eu corria, corrida de rua, a gente combinava, na época eram 5 mulheres, eu acho, não é moda assim, né? Não é como agora que é tão comum, era um tempo atrás. A gente combinava, gente, de a gente fazer a corrida de rua lá, né, a prova, juntas, e a gente combinava de pisar, quando chegava na chegada, botavam as duas, botavam o pé juntas, para chegar juntas. E isso fez eu continuar correndo por um bom tempo, mesmo no frio, mesmo na chuva, porque eu tinha uma parceira de caminhada. Esse é o confidente. Esse é aquele que vai fazer você ir mais longe. E o 30 Semanas não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, é uma jornada, lembra? Você vai passando de estação em estação. E você vai contar com esses amigos,
que se dispuseram, abriram tempo da sua agenda. Podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vai estar gastando aquele tempo com você, derramando amor sobre a sua vida. Então, você precisa admitir que você precisa de ajuda e que sozinho você não vai muito longe. E aí, Eclesiastes 4:12 diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Jesus, o seu grupo de partilha, o seu confidente, vai te ajudar a mexer naquilo que Deus quer que você mexa. E por isso você chegou até aqui. Então, você já põe aí na sua apostila, tem uma data para ter confidente. Escreve assim que sair no site, eu vou ser a primeira a me inscrever, o primeiro a me inscrever a hora que eu ver os nomes. Eu vou ficar de prontidão para eu escolher um confidente. Eu não vou procrastinar. E se você tem alguém em mente, que alguém da equipe, todos da equipe serão confidentes. Você pode escrever aí. E agora, no seu grupo de partilha, lá naquele grupo pequeno, você vai responder a nossa pergunta facilitadora. Você já compartilhou sua história de vida com alguém? Você já abriu seu coração com alguém? Você viu o testemunho hoje da Thaís que veio aqui, né? Que lindo testemunho, ela veio aqui, está ali com o bebezinho, esperando o bebezinho, e compartilhou com todos nós. Vocês ouviram a minha história, vocês ouviram a do Lão. E sabe por que a gente tem facilidade de compartilhar? Porque nós já fomos curados. Um dia nós estivemos no lugar que a gente não queria olhar para o nosso quartinho escuro. Já estivemos no lugar que a gente não queria olhar para a sujeira embaixo do tapete. Mas Deus nos deu ousadia e coragem para a gente limpar aquilo que precisava, para a gente olhar para aquilo. E para que isso acontecesse, algumas decisões nós tomamos. E uma delas foi confiar em pessoas. Eu podia chegar aqui no dia do meu testemunho, ou a Thaís, ou o Lão, que vocês já ouviram o testemunho, e pensar, nossa, vou contar a minha história, daqui a pouco eles vão olhar e vão dizer, ó lá, adotada. Gente, está tudo bem, porque se você olhar para mim assim, o problema é seu. Eu sei quem eu sou em Deus, uma filha amada. Nada vai mudar e nem me roubar desse lugar, porque Deus me curou e Ele quer curar você. Então, não se acomode. Tome as decisões que Deus está chamando você para tomar. Dê os passos que Deus está dizendo aí no seu coração para você fazer. E siga em frente com ousadia, com coragem, com confiança. Nós fomos transformados e sarados, porque a gente abriu o nosso coração. A gente passou mertiolate na ferida. Ardeu, doeu, mas hoje é uma cicatriz e não dói mais. E a gente consegue olhar para as nossas histórias e compartilhar com vocês, para que vocês saibam que em Jesus tudo pode ser curado. Amém?